Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Vem responder, Senhor, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu vou. Bom dia, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, 20 de maio. A gente está gravando esse vídeo para o culto de domingo. E hoje é aniversário de casamento de papai e mamãe, 59 anos de casados. E nós somos gratos pelas mensagens que vocês deixaram no grupo do WhatsApp da igreja. E a gente quer compartilhar com vocês, para esse culto, essa celebração de domingo, a palavra de Deus que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, que mamãe vai ler. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém. Amém. E diante dessa fase de pandemia, que está todo mundo recluso, as angústias têm aumentado e o sofrimento das pessoas, e que a gente possa crer nessa palavra e consolar os que estão sofrendo da mesma forma que a gente tem sido consolado. O outro texto que a gente quer compartilhar está em Miqueias 7:7. Tenho,
porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus viverá. Amém. Amém. E agora nós vamos fazer uma oração. Quem vai fazer a oração é papai, Ok. José Soares. E a gente depois encerra esse momento de reflexão com vocês. Oremos. Deus amado, Deus poderoso, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado pela data de hoje, Senhor, 59 anos de casados, Senhor. Cura os enfermos, Senhor, e ajuda os necessitados. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Primeiro eu gostaria de registrar a minha saudade da comunhão com os irmãos. Vamos ler Josué 1:9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que versículo forte, não é isso, irmão? Oportuno para o momento que estamos vivendo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Boa noite, irmãos, a graça e paz. Gostaria de deixar aqui registrado também minha saudade de todos os irmãos. Espero que estejam todos bem. E convido todos os irmãos a esse momento de contrição, a gente orar, pedindo a Deus perdão pelos nossos erros, perdão pelas nossas falhas e pedir que Ele continue nos abençoando e nos protegendo desse momento tão difícil. Oremos. Querido Deus, querido Pai, Senhor, mais uma vez te colocamos em Tua presença, Pai, para te pedir perdão, Pai. Te pedir perdão pelas falhas, Pai, te pedir perdão pelas vezes que falhamos contigo, Pai. Esse momento também queremos te pedir, Pai, a Tua proteção, Pai. Te pedir que tenha misericórdia da nossa nação, Pai. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai. Te pedir, Pai, que nos abençoe, Pai, nos proteja, Pai. Te pedir que o Senhor abençoe a palavra que o pastor vai dar, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome, que possa alcançar outras vidas, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos novamente aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Ele que é o nosso pastor e a nossa segurança. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra
da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar. E a jornada continuar com Ele. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Nosso Deus é o pastor de Israel. Ele tem o controle de todas as coisas. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos, pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. De Sequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa.
Que bom estarmos reunidos novamente. Queremos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra na carta de Tiago, no capítulo 4, Novo Testamento, Tiago, capítulo 4, a partir do verso 13 ao verso 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos ao nosso Deus. Pai amado, nós queremos te agradecer por este momento de culto na tua presença, juntamente com os nossos irmãos e irmãs. Queremos pedir, Senhor, que tu fales ao nosso coração, mediante a tua palavra, através do teu Santo Espírito. Abençoa-nos, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, esta palavra é muito apropriada para o momento que estamos passando. Nós lançamos mão também das palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 27, ensinou aos discípulos a absoluta realidade de que não se pode controlar os eventos. Qual de vós, disse o Senhor, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? No texto que lemos do apóstolo Tiago, ele demonstra a falibilidade dos projetos humanos, como os prognósticos são falhos, como os planos são falíveis, como a vida é frágil. E nós podemos extrair do texto, então, lido, 3 lições sobre a falibilidade humana. A primeira delas, todo prognóstico é arriscado. Assim diz o texto que lemos em Tiago. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por instante, logo se dissipa. Tiago aqui procura demonstrar como nossos planos são frágeis e como a nossa vida é imprevisível, não há segurança. Procuramos nos organizar, fazer seguros, fazemos planejamentos, mas não há seguro contra o infortúnio, contra o inesperado, contra o imprevisível. Nós não sabemos o dia de amanhã. A vida é como uma neblina da madrugada. Então, nós podemos perceber à luz desse texto, nesta primeira lição, que o prognóstico, todo ele é arriscado por causa de 2 coisas. A primeira delas, o futuro é imprevisível. Quem pode dizer, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá
amanhã. A outra situação que tem a ver com a realidade da nossa vida. A vida é frágil. Que é a vossa vida? Apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Nós precisamos olhar detidamente a palavra do Senhor. A palavra de Deus usa várias figuras para demonstrar a fragilidade da vida. O Salmo 90, nos versos 6, 9 e 10, falam muito sobre isto. Esses versos falam muito sobre isto. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, como um conto ligeiro numa outra versão, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E ainda diz o salmista: de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. O Salmo 144, versículo 4, o salmista nos diz: o homem é como um sopro, os seus dias como sombra que passa. Assim nós percebemos que somos uma bomba relógio em contagem regressiva, corpo frágil, estrutura frágil, pó. A segunda lição que aprendemos nesse texto tem a ver com a falta de controle sobre o futuro. E esta falta de controle sobre o futuro não exclui o planejamento. Em vez disso, diz o texto, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Infelizmente, muitos dizem: planejamento é tolice. Se não sabemos o que virá, então por que nos preocupar? Preocupar não, planejar sim. Por 3 razões básicas. A sabedoria do Antigo Testamento, a sabedoria judaica nos ensina isto. Basta ler com atenção o livro de Provérbios para ver quantas vezes ele nos fala sobre a necessidade de planejamento, a necessidade de provisão, a necessidade de prudência. Preste bem atenção nisto. Abra a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 20, verso 18, e lá lemos: os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Não dá, meus irmãos, para ir à luta sem planos, sem análises, sem estudar as reais condições da batalha. Em Provérbios, no capítulo 6, há uma exortação para considerar como vivem os insetos. Vá ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Provérbios capítulo 6, verso 6. A lição mais importante que aprendemos delas, das formigas, é a seguinte: no verão, prepara a sua comida e no tempo da colheita, ajunta seu mantimento. Provérbios 6, versículo 8. Sem estudar logística, planejamento, liderança, elas sabem de forma instintiva, sim, que é necessário ter planos, é necessário fazer provisões. Uma outra razão que o texto indica para nós é que o povo de Deus praticou isto. Há muitos exemplos na palavra do Senhor, do povo de Deus se preparando para alguma atividade que exigia planos. Quando Davi decidiu construir o templo, ele reuniu homens
capazes em áreas distintas para ver o que seria necessário para a execução da obra. Quando o povo de Deus entrou na terra prometida, precisavam dividir as terras para as diferentes tribos. E a instrução de Josué foi muito interessante. Percorram a terra, disse Josué, façam uma descrição por escrito segundo a herança das tribos e depois voltem para junto de mim. Conforme o livro de Josué narra para nós no capítulo 18, versos 4, 6 e 9. A insistência em fazer uma descrição, um gráfico, um mapa, mostra como é importante fazer planejamento. E Jesus, nosso Senhor e Salvador, demonstrou isto. Nos seus ensinos, chamou a atenção dos discípulos para isto. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombam dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, conforme a narrativa de Lucas, capítulo 14, versos 28 ao 31. Não custa nada, irmãos, fazer planos sábios e que podem ser executados. A terceira lição que aprendemos nesse texto é esta: considere Deus em todo o tempo. Se a realidade humana é esta, frágil, como viver ainda com arrogância e tentando viver de forma alienada, afastada de Deus? É uma grande tolice tentar viver sem Deus ou ignorando a sua presença, ignorando a sua realidade. E aqui nós podemos, pelo menos, extrair 3 princípios. O primeiro é que Deus controla a vida. Tiago frisa isto: se o Senhor quiser, viveremos. No Salmo 146, a palavra de Deus nos exorta a não confiar em sistemas, pessoas ou autoridades, mas confiar no Senhor, pois os homens são frágeis e transitórios. Sai-lhes o Espírito, diz o verso 4 do Salmo 146, sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. A segunda coisa, Deus é quem controla a agenda dos homens. Em vez disso, diz o texto da palavra do Senhor, devias dizer, se o Senhor quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, de forma sobrenatural, meus irmãos. Deus conduz a nossa vida, a sua vida, a minha vida, da maneira que Ele quer, como Ele deseja, para o nosso bem. A terceira coisa que percebemos aqui, qualquer tentativa ou ideia de que somos donos do nosso próprio destino é não apenas uma ilusão utópica, mas pretensiosa. Agora, entretanto, vos jactais, orgulhais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância
todo orgulho semelhante a esta é maligna, diz o verso 16 do capítulo 4 da carta de Tiago. Irmãos, a verdade direta desse texto é: não caminhe, não ande sem Deus. No livro Temor e Fé, o Dr. Martin Lloyd-Jones faz 3 afirmações fantásticas sobre Deus. A primeira: a história está sob o controle divino. E eu quero dizer para você que este é o tema de toda a palavra de Deus. Deus é o Senhor da história. Este é o tema central de Apocalipse. A história caminha para um fim planejado por Deus. E nem as forças históricas, nem as forças políticas ou espirituais podem impedir seu plano, porque os dons e vocação de Deus são irrevogáveis. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, verso 29. O Cordeiro de Deus é vitorioso desde o princípio. O cavalo branco saiu vencendo e para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Segunda coisa, a história segue um plano divino. Os eventos não acontecem por acaso. Deus vê o fim desde o princípio. A palavra de Deus possui uma estrutura orgânica e harmônica fincada em 4 pilares: criação, queda, redenção, consumação. Deus está no início da história, transita dentro dela e encontra-se no seu fim. Ele não apenas age na história, ele é o Senhor da história. Terceira coisa, a história segue um horário divino. Muitas vezes achamos os processos de Deus demorados ou tardios, mas Deus está construindo seu plano dentro de uma agenda específica. Quando badalar a hora de Deus, Jesus Cristo volta em glória para construir um novo tempo. O ministério de Jesus mostra como ele entende isto. O nascimento de Jesus não se deu num vácuo, mas dentro de um claro kairós divino, tempo de Deus. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Seu nascimento segue um tempo de Deus. Quando Maria pede a Jesus para intervir no casamento em Caná da Galileia, Jesus responde: mulher, ainda não é chegada a minha hora. João capítulo 2, verso 4. Ele sabia, Jesus sabia, o momento certo de agir. Quais seriam as condições para isto acontecer? Quando chegou a sua hora de ir para a cruz e morrer pelos pecados dos homens, ele afirmou, na oração sacerdotal, em João capítulo 17, verso 1, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho te glorifique. Meus irmãos, tudo revela a gloriosa verdade de que Jesus entendia sua vida dentro de um plano, uma agenda.
um horário e um propósito divino. Nossos planos são frágeis. Nossa vida é frágil. Mas nós sabemos em quem podemos confiar. Nós podemos confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e Ele dirige os nossos passos. Nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar no Senhor Jesus, que se entregou na cruz para ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. Que essas palavras façam diferença no seu coração, na sua vida, no seu lar, na sua casa, no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agradecendo ao Senhor pela palavra ministrada, pelos hinos, cânticos espirituais entoados, pela participação dos irmãos nesta noite. Queremos bendizer ao Senhor pela semana que se inicia e suplicar a sua bênção e a sua direção para os nossos afazeres diários. Oremos ao nosso Deus também, agradecendo ao Senhor pelos aniversariantes e pedindo a bênção do Senhor para nossa irmã Socorro, a família de oração. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te rendemos graças pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir mais uma vez a tua palavra. Queremos pedir que o Senhor esteja aplicando a tua palavra no nosso coração, na nossa vida diária. Oramos, ó Deus amado, pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de vida, pelos nossos irmãos que completaram mais um ano de enlace matrimonial. Lembramos, ó Deus, da vida dos nossos irmãos, Alícia, Jalves, Priscila, José Soares e Nevinha, Marcos Paulo, e oramos também, Senhor amado, pela nossa irmã Socorro e sua família, que a bênção do Senhor seja sobre cada um deles. Guarda-nos, ó Pai amado, livra-nos de todo perigo e de todo mal. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Recebam agora a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações, o poder renovador, santificador do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.